trouxe esse tema, a primeira pergunta, eu devolvi uma pergunta para ele, que é: o que queremos para as nossas crianças, né? O encontro está voltado para o que será dessa criança, mas a primeira pergunta que veio à minha mente, e que a gente alinhou, é o que queremos para as nossas crianças. Isso perpassa muito, como foi o nosso alinhamento, pelas práticas pedagógicas que nós adultos trabalhamos com as crianças e adolescentes. Então, a minha provocação e o meu desafio a essa hora do dia é refletir com vocês sobre qual é o nosso papel e quais são as nossas estratégias para poder fazer com que as crianças sejam empreendedoras. E aí eu trago mais dois conceitos que foram falados aqui também, que é o empoderamento e o protagonismo. Só retomando um pouquinho do que a gente viu, algumas coisas que foram faladas nesse período todo aí, né, e que tem a ver com o que a gente vai continuar conversando. Eu fiz algumas anotações desde a Giovana, né, da cá. Então, que o trabalho com as crianças acham a escola, geralmente, né, muito desestimulante, que as crianças não têm domínio da escrita, que falta orientação para a busca de como trabalhar, do mundo do mercado, no mercado de trabalho, na comunicação, dizer o que está sentindo, como que a gente faz para colocar a molecada para pensar, né? E esse papel é nosso como mediador das crianças e adolescentes. Aí Bebeto trouxe que a gente tem um caminho para a educação de valores, e isso é verdade, né? Nossas instituições estão voltadas para os valores cristãos e valores que se perpetuam, que a gente quer que continue na sociedade. Tem treinamento comportamental, é possível virar o jogo, ouvir as crianças, e o Walter trouxe um pouco da questão dos sonhos, do talento, da paixão, do conhecimento e como contribuir com uma nova geração. E aí, queria ouvir um pouco de vocês, para a gente começar, o que a gente quer para as nossas crianças. E aí, a gente pode entender que o que a gente quer para as nossas crianças depende muito das nossas concepções, dos nossos valores e dos nossos exemplos. O Walter trouxe um pouco isso aqui também de manhã. O que a gente tem dado, e disso que a gente tem dado, como que faz para influenciar o que é hoje e o que é no futuro, ou o que é no futuro que vai depender do que é hoje? Como que a gente influencia as nossas crianças para serem empoderadas, protagonistas e empreendedoras, né? Isso passa, então, interfere diretamente na qualidade das ações socioeducativas que a gente está propondo. Por que eu trago socioeducativo? Porque não estamos na escola, né? Não é uma institucionalização chamada escola. Estamos em projetos sociais que tem uma outra dimensão dessa relação com a criança. Como temas que foram falados, a questão do meio ambiente, a questão da cidadania, a questão do protagonismo da sua própria história. E aí, eu pensei nesses três conceitos que se relacionam organicamente. Para ser empreendedor, precisa ter protagonismo, pensar na sua própria história e numa história que pode dividir coletivamente. Para ter protagonismo, precisa ser empoderado. Então, eu coloquei, de certa forma, de uma forma hierárquica, mas se as nossas concepções não consideram, né, que as crianças não podem ser empoderadas, elas nunca vão chegar a ser empreendedoras. E isso acontece no nosso dia a dia, porque nós fomos formados numa cultura que a gente não tinha o empoderamento no sentido de ter voz, claro, respeitando a autoridade e regras da sociedade e tudo mais, mas vou contar então do meu exemplo, que não podia sequer se questionar uma ordem do seu pai, da sua mãe, ou perguntar por que não, que a questão era diferente. Hoje, então,
Se a gente não cuidar disso, a gente age com as crianças nos nossos espaços da mesma forma. A gente foi fazer várias visitas lá no Morro dos Macacos, né? Eu, a Cris, Rafael e Valentina. O tempo todo acompanhando as reuniões, né? E uma das escolas que a gente entrou, uma escola super bonita, uma escola de crianças de educação infantil, e que a gente começou a olhar as classes e tal. Em uma das classes, a gente não entendeu o porquê, as crianças, não sei se estavam esperando o recreio, eu acho, todas de cabeça baixada na mesa. Tudo bem, a criança pode ficar organizada e tal, mas por que ela tem que estar nessa posição de abaixada com a cabeça na mesa para esperar a hora do recreio, a hora do lanche? Então, qual é a postura que a gente tem com as crianças, pensando na questão da dignidade e do respeito que a gente precisa ter nas nossas ações socioeducativas aí? Eu tenho um vídeo que também, vocês já mostraram vários exemplos, mas eu também trouxe alguns exemplos que fala de empoderamento, de protagonismo e empreendedorismo. A primeira é uma escola de Campinas, que faz assembleias escolares. Então, a assembleia é um espaço que você reúne todas as crianças, geralmente, a escola de Campinas faz semanal, a gente no espaço Conviver está fazendo quinzenal, e que a gente trata de questões referentes à conduta, ao trabalho que tem sido feito. Essa escola de Campinas já faz isso há muitos anos, e isso foi trazido para a escola em função da violência dentro das salas de aula. A gente está readaptando essa metodologia para dentro do CCA, e lá no a gente começou então a fazer as assembleias junto com crianças e pais e mães no mesmo espaço, discutindo sobre questões importantes do CCA. A segunda experiência a gente conhece, todo mundo conhece, a Daniel Dias. Eu trouxe uma parte de uma das entrevistas que ele deu, das Paralimpíadas, onde ele diz que ele escolheu ser feliz, mesmo tendo a deficiência que ele tem. E aí traz essa história do protagonismo. Bom, eu sou assim, só que eu vou dar um jeito da resiliência para mudar o meu papel dentro desse ambiente, dentro desse jeito que eu sou, para virar a história, virar o jogo. Né? E o terceiro depoimento é da Fundação Casa Grande, que as crianças fazem a gestão da ONG. Vocês já ouviram falar. E aí a pessoa que... Os adultos são os conselheiros das crianças e dos adolescentes na gestão. E aí vai contar um pedacinho da história deles, tá? É uma reunião que a gente faz para discutir as coisas que não estão boas. Problemas como pisar naquela grama ali. Apelido. Os apelidos sempre saíam bastante. Pegar o Robinho, né? Um tapa na cabeça. O menino que me incomoda na sala. Você bota tudo pra fora sem chatear ninguém, assim, e nem... Porque você não pode falar o nome na assembleia. E também tem as felicitações, que são coisas boas que acontecem na classe. Eu gosto de felicitar e gente que me felicita. Eu também. O trabalho com a assembleia repercute demais na minha casa. Hoje em dia, que já é um hábito para eles discutir, qualquer situação de conflito ou de muitos programas, a primeira frase é, bom, nós temos que fazer uma assembleia. Então a gente percebe que isso foi incorporado à rotina até mental deles. Assembleia escolar. Levanta o dedo pra decidir a minha escola. Eu vou construir na cartolina, expresso desejos e com meu voto, futuro eu vejo braço esticado. Dou minha opinião, é hora de solução. Todos juntos, tratando a questão e pelo voto, vem a decisão. Assembleias escolares. A vida, de um modo geral, não era muito adaptada para quem tinha qualquer tipo de deficiência há alguns anos. Hoje já é uma coisa muito complicada ainda, né? Imagina 27 anos. Exatamente, exatamente. Mas, graças a Deus, assim, eles tiveram muita sabedoria. Agradeço muito a Deus pelos meus pais, porque
como a gente estava falando, né? Realmente 27 anos atrás era tudo diferente e eles me criaram como qualquer outra criança, né? Não colocando limite na minha vida de realização e capacitação. Então eu mesmo fui descobrindo o que eu conseguia fazer e tudo mais. E na escola foi um desafio grande também. Eu imagino, porque as crianças, elas às vezes não são muito fáceis, né? Então o que a gente conhece hoje como bullying, na época não chamava bullying, mas o ato já existia. Como é que você lidava com esse tipo de situação? As crianças com certeza deviam fazer algum tipo de piada, algum tipo de coisa. É fácil lidar com isso? Acredito que não muito, né? Olha, não é fácil, mas foi algo fundamental na minha vida, algo muito importante, algo que eu pude aprender e crescer muito. Quando eu digo que não foi fácil, é justamente por causa disso, porque realmente não existia esse negócio de bullying. A gente nem sabia o que era isso, a gente pensar. Mas o preconceito, ele existia, existe e ele vai existir, infelizmente. E naquela época não foi nada fácil, então fui chamado de algumas coisas que muitas vezes cheguei chorando em casa, ao qual, quando eu digo que Deus deu muita sabedoria a meus pais, foi por causa disso, por conversar comigo. E eu entendi muitas coisas naquele momento e eu fiz uma escolha. Eu até digo para as pessoas que a gente tem que fazer umas escolhas em determinados momentos da nossa vida. E naquele momento eu fiz uma grande escolha na minha vida. Qual foi a escolha? Eu escolhi ser feliz. Escolheu ser feliz, independente da situação. Exatamente, porque eu acredito que não é porque eu tenho a deficiência que eu tenho mais dificuldades ou que eu tive mais dificuldades que você. De repente, de certa forma, você também passou por um preconceito. A gente não sabe, né? Eu não sei o que as pessoas passam, mas eu sei que também não é fácil para a gente chegar e realizar nossos objetivos. Mas a princípio, eu tinha que tirar o preconceito de dentro de mim. Porque, querendo ou não, eu também tinha aquela... Poxa, eu acho que eu não consigo fazer isso, acho que eu sou um coitadinho. E, na verdade, não. O deficiente não é um coitadinho. Então, eu tirei isso do meu coração, tirei isso da minha cabeça. Falei, não, eu vou em busca dos meus sonhos, vou jogar uma bola como o meu amigo joga aí, vou escrever assim como ele escreve, vou mostrar para mim e para eles que eu posso realizar os meus sonhos, os meus objetivos. E não é a deficiência que vai dizer quem eu sou. Ela pode ser uma característica minha, mas não pode dizer quem eu sou. Legal essa experiência, né? Eu queria ir lá visitar esse pessoal aí. Em Portugal tem uma escola, não sei se vocês conhecem, a Escola da Ponte, com certeza conhece. E se você procurar na internet, você vai achar vários vídeos. Na Escola da Ponte, uma das vezes, o Rubem Alves foi visitar e aí o adulto recebeu e falou, olha, a gente vai chamar a pessoa que vai te conduzir para conhecer a Escola da Ponte. Chega um menino de 8 anos para apresentar a Escola da Ponte para o Rubem Alves. E aí, assim, eles fazem lá. A gente tem um sonho de chegar nisso, né? Então, quando é trazida a experiência dos aprendizes, lá no CCA a gente está chamando de monitoria. Então, os mais velhos são monitores ou tutores da classe de 8 e 9, e a classe de 8 e 9 é monitor ou tutor da classe de 6, da turma, né? Classe é escola. Da turma, é o canso, da turma de 6 e 7. E aí, pensando em metodologias, vou ler um pouquinho do conceito que a gente já viu hoje, mas retratando isso. Empoderamento, realiza por si as mudanças e ações que levam, né, a pessoa a evoluir, se fortalecer. É um sujeito ativo do processo, então o tempo todo construindo essa história. E, como diz Paulo Freire, tem que acontecer dentro de um espaço de participação, de diálogo e de autonomia. A gente só vai conseguir empreendedorismo se a gente empoderar as crianças e adolescentes olhando para isso, né? E às vezes a gente já sabe que as crianças são super inteligentes, né? Todas as crianças são super inteligentes e às vezes a gente não dá voz, né? Elas têm voz? Tem, de monte, sobra a voz. A questão é como os adultos se relacionam nesta relação de participação, diálogo e autonomia. Para o Paulo Freire, não existe democracia se não tiver participação, diálogo e autonomia. Isso tem que estar lembrando o tempo todo nessa relação com as crianças e adolescentes. De protagonismo,
Alguns conceitos que foram citados são atitude, proatividade, paixão, consciência, significado e responsabilidade. Empreendedorismo, se conhecer, aprender sempre, ser curioso, saber escutar, arriscar, experimentar, persistir e sonhar. Não está necessariamente numa hierarquia, mas isso acontece com pessoas que são empreendedoras. A gente viu vários modelos aí hoje ao redor do dia. Para isso, Lu também conhece, né? A Prefeitura de São Paulo, na verdade não, o Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil lançou um documento que se chama Concepção de Convívio e Fortalecimento de Vínculos. Eles consideram que, para as pessoas serem empoderadas, protagonistas e empreendedoras, elas precisam ter atividades ou trabalhar as questões de escuta, de valorização, de produção coletiva, de exercício de escolha, de tomada de decisão, de diálogo na resolução de conflitos, de escolher e decidir coletivamente, de aprender e ensinar, reconhecer e dominar emoções, reconhecer e admirar as diferenças e tratar bem, né, se resolver essa questão dos limites nos lugares onde elas estão. Então, uma dica, não sei se eu posso dizer pedagógica ou socioeducativa, é trabalhar esse documento das estratégias, né? Eu trouxe uma cópia aqui para vocês darem uma olhada. E se você trabalhar suas atividades tendo como foco muito prático essas 11 estratégias de convivência e fortalecimento de vínculos, com certeza ao longo do tempo a gente vai descobrir que a questão do empoderamento, do protagonismo e do empreendedorismo vão se colocar com essas crianças e adolescentes. É um documento complexo, porque fala da realidade brasileira e traz questões das desigualdades, da concentração, só que isso a gente consegue enxergar muito prático nas atividades que são feitas com as crianças. Para isso existe também dentro da educação o que a gente chama de metodologias ativas, que são metodologias que são trabalhadas com as crianças, que desenvolvem a questão do protagonismo, do empreendedorismo e do empoderamento. Trouxe duas que são as assembleias e a monitoria, né, que é isso que a Casa Semente já faz. E uma que chama tertúlia, que eu ouvi tertúlia aqui, falei, mas tertúlia? Como tertúlia? Não é a erva do mate e do chimarrão. Uma marca. É uma metodologia de trabalho espanhola, feita por um centro de estudos na Espanha, que traz a questão da roda, mas não é uma roda de conversa com intervenções de adultos. É um lugar onde você... Na verdade, a gente começou a fazer lá no CCA também, mas eu fiz uma pequena adaptação. A tertúlia, ela acontece com todas as pessoas, independente de hierarquia. Não tem intervenção do adulto. Então, você resolve que na semana que vem você vai discutir um texto. As crianças ou os adultos levam esse texto para casa, leem esse texto e trazem questões que eles acharam importantes nesse texto. Ou uma obra de arte, ou a letra de uma música. Você pode colocar alguma questão na mesa para conversar. E o que tem se percebido com essa metodologia, a gente chama de metodologia ativa, é que as crianças, no caso, começam a respeitar mais o outro quando está falando, a ouvir as questões do outro, a se matar e não fazer intervenção. Ouvir, simplesmente ouvir. Isso é feito toda semana, na Espanha, 2 horas por semana. E ao longo do tempo eles começaram a estudar essas crianças que passaram por essa metodologia e foram observando evoluções no repertório, na forma de agir dentro do contexto lá, do contexto espanhol. Então, essa tertúlia, se vocês querem uma dica bem legal, ela está toda traduzida no site do Instituto Natura, que é Comunidades de Aprendizagem. Então é www.comunidades de aprendizagem, e que traz, você pode fazer um curso gratuito, tem 4 módulos, que
traz a questão da relação, que eles olham escola, e que a gente está fazendo uma adaptação também, olhando para a realidade do CCA. E tem uma outra metodologia que a gente chama de cocriação, que é o que a gente vai fazer agora, nos próximos 45 minutos. O espaço aberto é uma metodologia de cocriação, né? Que todo mundo chama de open space, é lógico, espaço aberto, a gente não fala no inglês. Então, como acontece isso, eu vou fazer uma pequena intervenção para mudar um pouquinho. Mas, na verdade, o espaço aberto é assim, você decide um tema, você tem uma sala cheia aí de painéis para serem preenchidos, e no espaço aberto esse tema fica a critério das pessoas que vão discutir. São formados grupos em mesas, tem um facilitador que anota as considerações das pessoas que estão falando sobre a questão que foi decidida. O que a gente vai mudar aqui hoje é que eu trouxe perguntas para começar a discussão de vocês, que está dentro de tudo que a gente já discutiu hoje. Então a gente vai formar aleatoriamente grupos com 5 pessoas, e no espaço aberto você pode mudar de grupo. Então, para ter uma discussão daquela pergunta lá, você fez sua contribuição, você ouviu um pouco do que o outro disse, você está satisfeito, você muda, vai para outra pergunta, vai para outro grupo, vê o que aquele povo está discutindo ali. A gente vai ficar por 40 minutos discutindo, vocês estão abertos para poder discutir do jeito que quiserem, desde que tenha um facilitador de cada grupo. O facilitador não pode ir embora, tá? Tem que ficar naquela pergunta lá. Não pode deixar isso sumir. E aí a discussão vai ser feita a partir das perguntas que eu trouxe, mas que podem ser mudadas por vocês à medida que a discussão for acontecendo. Outra forma de intervenção do espaço aberto que eu fiz uma adaptação é que eu trouxe vários textos que dizem respeito ao que a gente discutiu hoje. Então, se você quiser ficar um pouco no seu grupo e discutir aquela pergunta, e depois ler um texto aqui, dar uma folheada, numa revista, num material, tem vários materiais ali que eu vou distribuir em algum lugar aqui onde vocês não estiverem em grupos. Você também pode ficar lá lendo e entendendo o que eu trouxe sobre empoderamento, protagonismo e empreendedorismo, tá? Então, é um espaço de cocriação, de construção, de conhecimento coletivo que se pode dar a partir das diversas possibilidades. Se você quiser, você também pode colocar outras palavras, se você queira colocar, tem gente que não conseguiu, queria mais de uma palavra, pode botar mais uma. Ali tem as estratégias, que são convivência e fortalecimento de vínculos. E aqui tem 3 painéis. Se você quiser, você pode fazer considerações, escrever aqui, fazer críticas, perguntas, dúvidas. Esse painel é para vocês. E a partir dos 40 minutos aí, quando for 40 minutos, voltamos. Se acabou, ok. Se não acabou, também ok. E a gente volta para o fechamento. Ok? Então a construção, ela não é minha aqui dizer para vocês, olha, é isso